Nesse mundo, as pessoas são divididas em duas categorias, de acordo com as habilidades que já nascem com elas. A primeira são os guerreiros, que lutam com armas como espadas, arcos e lanças. Já a segunda são os magos, que usam magia para controlar elementos tipo fogo, terra, água e vento. Mas de vez em quando aparece um mago, que consegue controlar a luz. E aí, quando a criançada faz 10 anos, todas que têm potencial para magia, fazem um teste nacional, onde uns padres usam uma esfera brilhante para descobrir o destino da criança. Foi nesse teste que um órfão chamado Light, com os olhos bem abertos de curiosidade, acabou recebendo o poder da luz, que é visto como o mais fraco, já que não serve para atacar. Light ficou arrasado, ainda mais porque a crush de infância dele, a Saia, tirou magia de fogo. Depois do teste, a galera toda do orfanato, até a própria Saia, começou a se afastar dele. Ele cresceu sozinho, virando um mago bem fraquinho que trabalhava como suporte em grupos de caçadores de baixo nível. Mas aí, 5 anos depois, a sorte dele vira do nada. Numa tarde qualquer, Light recebe um convite de um dos grupos de caçadores mais tops do mundo, o Silverwill. De início ele até recusa, mas acaba sendo convencido pela própria Saia e pelo seu ídolo, o grande mago Agunil, que também fazem parte do grupo. Logo depois, o grupo entra numa masmorra sinistra e escura, que é o túmulo do Rei Licked. Agunil explica que o objetivo é pegar um artefato de nível S, que consegue absorver a energia mágica em volta e devolver para o usuário. Durante o dia todo, eles vão explorando o lugar e encontrando uns zumbis esqueléticos que derrotam sem muita dificuldade. À noite, quando a maioria do grupo já tá dormindo, Agunil e Light ficam de papo. Light olha para aquele trambolho que Agunil carregou o dia inteiro e pergunta se é pesado. Agunil explica que aquilo é um tanque de magia portátil, e apesar de parecer grande, nem é tão pesado assim. Ele diz que precisa carregar aquilo porque tem pouca capacidade mágica, e completa dizendo que até existe uma técnica chamada transferência mágica, onde um mago pode passar mana para outro, mas que o processo perde quase metade da energia. E então, com esse tanque, Agunil consegue manter os poderes dele no máximo. Aí entra o Padre Cuts, que também tá no Silverwill, e comenta que alguém como o Light, que tem um monte de mana sobrando, nem precisa de um trambolho daqueles. Já Agunil confessa que quer ir ainda mais longe. Isso deixa o Light meio surpreso, já que o Agunil já tem o título de grande sábio. Meio sem filtro, ele pergunta o que mais Agunil poderia querer. O mago responde direto: quer virar um mago mítico de rank S, e para isso, ele precisa de qualquer jeito do artefato de nível S, o cajado do Rei Licked. Agunil deixa claro que vai fazer o que for preciso para conseguir isso. Conforme eles avançam mais fundo na masmorra, os inimigos vão ficando mais casca grossa, mas o grupo segue firme, até que chegam num lugar bem tenso, escuro e cheio de energia esquisita. É o túmulo do Rei Licked. Agunil aponta para um cajado lá na frente e fala que aquele é o cajado do Rei Necromante. Enquanto isso, Light percebe algo estranho. Os monstros pararam de aparecer, mas o salão tá cheio de caixões por todo lado. De repente, Agunil chama o Light e fala que agora é a vez dele ajudar na missão. Light fica todo perdido e sem entender nada, já que nunca teve nenhuma função importante antes. Agunil, tranquilo, pede para ele pegar o cajado, mas Light, travado, responde que não tem como fazer isso. Tentando acalmar, Agunil garante que o grupo vai proteger ele com tudo. Depois de um momento pensando, Light finalmente dá um ok com a cabeça. Ele vai pra frente, sem saber que dali pra frente tudo ia mudar e que ele ia descobrir a verdade. Assim que Light encosta no cajado, uma figura assustadora sai das sombras. É o próprio Rei Licked. O bicho é enorme, coberto por escuridão, e tenta agarrar o cajado, que agora tá brilhando de poder. No meio da correria, Agunil grita que eles não têm chance de vencer o Rei Licked daquele jeito. Ele pede pro Light jogar o cajado pra ele, dizendo que com aquilo ele vai conseguir derrotar o rei. Light, mais inocente que quem clica em aceitar, sem ler os termos de uso, joga o cajado. Mas assim que o item sai das mãos dele e chega no Agunil, uma risada bizarra ecoa por todo o salão. Agunil solta uma gargalhada sinistra e debochada, dizendo que nem acreditava que Light ia cair tão fácil no golpe. A essa altura, tudo fica claro. Desde o começo era uma armadilha. O padre dá um passo à frente e confirma com frieza que Light já tinha cumprido o papel dele. Ele chama o garoto de aquele com o atributo errado, ou o inútil da magia da luz. Light fica travado, chocado, começando a entender a traição. No fundo, ele sempre teve um pressentimento, mas preferiu ignorar os sinais. Ele admite que queria acreditar que aquelas pessoas poderosas gostavam dele de verdade, que precisavam dele, que o aceitavam, e que finalmente ele tinha tido a chance de viver uma aventura ao lado de alguém que admirava. Mas no fim, era só um sonho maluco, igual criança que se imagina jogando num time profissional.
Ele só queria provar que todo mundo que um dia olhou torto pra ele estava errado. Começa a lembrar das coisas, tipo da promessa da Seiya, quando eram mais novos, de que iam explorar o mundo juntos. O sonho dela sempre foi lutar ao lado dele, mas essa lembrança se despedaça quando ela vira e fala, sem um pingo de emoção, que enganar Light foi a parte mais fácil. Enquanto isso, uma penca de esqueletos zumbis começa a cercar ele por todos os lados. Light tenta resistir usando sua magia sagrada de luz. Perto dali, Agunil, com aquele cajado que tem a ponta em forma de lua, tá gargalhando como se estivesse vendo um show de comédia, ignorando completamente o fato de que Light tá lutando pela própria vida. Seiya, toda agarrada no Agunil, observa tudo com um olhar animado. Ela explica que o poder mágico do Light, aliás, é absurdamente alto, o que o torna perfeito para atrair esses zumbis famintos por mana. O padre comenta que Light serviu muito bem ao líder do grupo, o tal do Agunil. Agunil, por sua vez, tá ali admirando o cajado que o Light recuperou, e diz que, já que estão no túmulo do lendário Rei Liquid, faz todo sentido o Light virar o lanchinho dos mortos-vivos. Ele se despede todo irônico, chamando o Light de amaldiçoado com o poder errado, a tal magia da luz. Enquanto a galera fica lá curtindo a própria maldade, Light continua lutando com tudo que tem. Ele consegue até empurrar a horda de zumbis pra trás usando a luz sagrada, mesmo sabendo que tá por um fio. Gritando o nome da Seiya, ele parece mais um protagonista de comédia romântica, tentando salvar o amor da vida dele. Com o Rei Liquid ali todo imponente e poderoso, Light se pergunta se é assim que vai morrer, descartado igual uma ferramenta quebrada. Mesmo assim, ele continua lançando sua magia de luz, mesmo cercado por uma quantidade absurda de inimigos. Ele tinha conseguido evoluir sua magia da luz até o nível 6, mas ainda assim só consegue soltar feitiços médios, que só afastam os inimigos por um tempinho. Pensa, amargurado, como todo mundo só vê ele como inútil, alguém com um atributo errado. Por mais que ele suba de nível, a luz não tem força para causar dano de verdade. Machucado, diz pra si mesmo que não pode perder, que precisa sobreviver. Ele solta a luz sagrada mais uma vez, jogando tudo que tem no feitiço. Sabe que se parar por um segundo, vai ser engolido pelos zumbis. A magia brilha com força, empurrando as sombras para trás, enquanto Light vai se arrastando em direção à saída da câmara do Rei Liquid. Ele fala pra si mesmo que precisa conseguir, que só precisa subir aquela colina perto da saída e fugir. O corpo dele tá cheio de dor, sangue escorrendo dos ferimentos. Ele grita que tá com deficiência de magia, e que isso pode estar ferrando os órgãos por dentro. Completamente sem mana, ele tropeça, mas a vontade de viver não quebra. Vai se arrastando, determinado a provar que ainda não acabou. E é aí que ele vê alguma coisa caída ali perto. É o tanque de magia que o Agunil estava carregando antes. Light percebe que Agunil, todo cheio de si, deve ter largado o tanque depois que conseguiu o cajado do Rei Liquid. Com os zumbis ainda atrás dele, Light implora aos céus para que o tanque ainda tenha alguma magia sobrando. Tremendo, ele tenta achar o botão de ativação, rezando por um pouco de poder. Segundos depois, consegue ligar o tanque, e uma onda de energia invade o corpo dele. Light fica em choque com a força nova que sente e grita que essa sensação é incrível, mas logo depois ele dá uma parada, sentindo algo estranho, sem saber exatamente o que é. Aquilo não parece com nada que já sentiu antes. Sentado ali num canto da masmorra, ele tenta entender o que tá rolando. Será que isso era como uma transferência mágica? Ou era algo além disso? Com o corpo ainda tremendo por causa da energia, Light percebe que esse poder é completamente diferente do que estava acostumado. Só que os monstros mortos-vivos não dão descanso e já estão se levantando de novo, com a energia sombria se espalhando em volta. Light então lança mais uma vez a luz sagrada. A magia explode das mãos dele, brilhando com força e empurrando os inimigos de volta. Segurando firme o tanque de magia, ele solta um xingamento baixo e decide: ele vai sobreviver, vai escapar dali. O Rei Liquid ainda tá ali, no fundo da masmorra, e a forma esquelética dele emana uma aura pesada e sinistra, parecendo até que é algum tipo de ameaça oficializada. Conforme a energia mágica da sala vai crescendo, Light sente uma dor aguda e acaba sendo pego de surpresa pela onda de poder. Aí o Rei Liquid fala, com aquela voz cheia de veneno, e começa a tirar onda da cara dele. O bicho diz que se o Light quiser sair dali vivo, vai ter que derrotar o chefão. Na hora, os olhos do Light se arregalam, entendendo que aquilo é o teste final da masmorra. Se conseguir vencer, talvez exista mesmo uma saída daquele lugar amaldiçoado. Com sangue nos olhos, Light começa a pensar nos próximos passos. Ele sabe que tem que travar o Rei Liquid de algum jeito, nem que seja por pouco tempo. Se conseguir abrir espaço, pode alcançar a saída. Só que aí o rei começa a preparar um feitiço cabuloso, e um círculo mágico brilhante aparece sobre a cabeça dele, jogando no ar uma energia que faz até o chão tremer. Light agarra o tanque de magia com força, sentindo a energia dentro dele aumentando. Ele percebe na hora
que o tanque tá restaurando a mana dele no máximo. Renovado, ele se enche de confiança e diz que agora vai dar certo. Aí, igualzinho o Harry Potter repetindo o mesmo feitiço sempre, ele solta de novo a única coisa que sabe, luz sagrada. Como é magia de nível baixo, dá pra lançar várias vezes seguidas. Só que o Rei Liquid nem se mexe e começa a juntar energia sombria pra atacar de volta. Light então muda de ideia e decide tentar outra abordagem. Vai segurar o inimigo enquanto avança em direção à saída. Se conseguir manter pressão, talvez escape. Mas aí a mão esquelética do Rei Liquid começa a brilhar com energia maligna, indo pra cima dele como se fosse esmagá-lo. Mesmo cercado por aquela energia bizarra, Light puxa tudo que tem e prepara um contra-ataque. A explosão de poder é enorme quando as duas magias se chocam. O impacto acerta Light em cheio, mas ele aguenta firme, cravando os dentes e se recusando a cair. Num pulo rápido, ele vai pro alto e solta o nome de uma técnica, Miragem da Magia da Luz. Ele grita que o alvo verdadeiro tá bem ali e manda a real. O aventureiro fracassado vai atravessar essa masmorra com uma estratégia ousada e direta. Com um plano maluco de ataque solo, ele avança com tudo pro combate. Com um grito de guerra, Light lança mais uma luz sagrada, que explode contra o Rei Liquid. A colisão entre a magia da luz e a energia sombria ilumina a câmara inteira. Mesmo sendo uma magia sem força de ataque real, a velocidade dela é absurda. E é isso que dá vantagem pro Light. Ele continua lançando uma atrás da outra, sem parar, tentando manter o inimigo ocupado. E aí vem a surpresa. O Rei Liquid finalmente solta um grito de dor. Sua energia sombria começa a falhar por causa do ataque frenético. Light, por outro lado, já tá quase sem fôlego, no limite. Mas de repente, uma notificação aparece na frente dele. A magia da luz subiu pro nível 10. Logo em seguida, outra mensagem surge. Ele acabou de adquirir uma nova habilidade chamada Chuva de Meteoros. Na hora, ele fica pasmo. Essa é a magia final da luz, a mais forte de todas. O corpo dele começa a brilhar com uma energia insana, e ele se prepara para a próxima fase da batalha. Agora tá ali, no centro da masmorra, rodeado por vários monstros esquisitos e sombrios. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? A mão esquelética do Rei Liquid vai de novo na direção dele, com a energia sombria mais forte do que nunca. Mas Light não recua. Mesmo diante desse poder absurdo, ele diz pra si mesmo que não tem chance de ganhar, mas também não vai fugir. O Rei Liquid avança com tudo, a mão carregada de energia escura, e acerta Light em cheio, jogando ele longe. No chão, todo machucado, Light tenta se levantar, mas vê o Rei Liquid se recuperando rapidinho, como se nada tivesse acontecido. A aura maligna do bicho cresce ainda mais, e ele começa a comandar os mortos-vivos para atacar. O corpo esquelético do Rei Liquid brilha com aquele poder sombrio retorcido e solta uma onda de energia absurda. Light, engolido pelo cansaço e dor, solta um gemido e manda um ferrou. Percebe que, igual toda mãe tentando desviar de um brinquedo no chão, ele não vai conseguir escapar do golpe a tempo. O Rei Liquid se ergue sobre ele, como se fosse mostrar quem manda. Mesmo assim, Light se força a levantar. Ele ainda não desistiu, diz que não vai cair tão fácil, nem ferrando, junta a energia que sobrou e começa a brilhar de novo, cheio de luz. Aí ele grita que agora sim, finalmente, pode usar a magia suprema da luz. Com toda a força que tem, ele solta o feitiço Chuva de Meteoros, o golpe mais poderoso da luz. Vários feixes de luz caem do céu como estrelas, destruindo tudo. O Rei Liquid e o exército de mortos-vivos são engolidos por um clarão devastador. O campo de batalha inteiro começa a tremer com as explosões, enquanto as criaturas sombrias vão sendo detonadas uma por uma. A forma do Rei Liquid começa a se desfazer debaixo do ataque poderoso. Light, ofegando igual um gordinho depois de subir 2 lances de escada, percebe que o consumo de magia da Chuva de Meteoros é absurdo. Praticamente toda a mana dele foi embora com um único lançamento. O silêncio toma conta da masmorra, e Light se dá conta de que, depois daquela luta infernal, o Rei Liquid finalmente sumiu. Ele grita, animado, que conseguiu derrotar um inimigo fortíssimo usando a tal da magia de luz. Aquela que todo mundo dizia ser inútil. Mas a alegria não dura nem um minuto, porque um rugido monstruoso ecoa pela sala. Pra terror dele, o Rei Liquid ainda tá de pé, com o corpo esquelético praticamente intacto. A aura sombria cresce de novo, ainda mais intensa, e o inimigo começa a preparar outro ataque. É nesse momento que aparece uma janela de status bem na frente do Light, mostrando os detalhes da Chuva de Meteoros. Ele dá uma olhada mais de perto, e aí vem a bomba. Apesar da magia ter iluminado o campo de batalha inteiro e coberto uma área enorme, o dano dela ainda é 0. Igualzinho aos outros feitiços dele. O Rei Liquid começa a rir.
com uma voz distorcida e debochada. Ele zomba dos esforços do Light, dizendo que os ataques dele foram como uma criança coçando as costas dele. O monstro afirma que a magia da luz não serve pra nada contra ele. Light, já no limite, começa a gritar desesperado, com as mãos tremendo, como se tivesse sido possuído. Sangue escorre de um dos dedos, sinal de que os danos internos estão feios por causa da falta de mana. O corpo dele tá pifando, e ele até se pergunta se os órgãos estão ferrados por dentro. Mesmo assim, ao ver o tanque de magia ali por perto, ele se recusa a desistir. Grita que ainda pode lutar e implora por mais energia. Mas aí, algo totalmente inesperado acontece. Uma mão humana aparece debaixo do tanque. Light congela, sem acreditar no que tá vendo. Ele prende a respiração, chocado, enquanto a figura começa a surgir. É uma garota escondida entre os destroços do tanque de magia. Na hora, várias memórias passam na cabeça dele. Lembra que o Anugil já tinha falado que o tanque era pesado e difícil de carregar. Agora tudo faz sentido. Anugil era um mentiroso, e o projeto inovador do tanque era uma farsa. A raiva toma conta de Light, que jura salvar a garota custe o que custar. Ainda em choque, ele começa a tirar a tampa do tanque destruído, e se surpreende ainda mais ao ver a menina deitada lá dentro. Eles soltam "ela tá viva", e por dentro sente um alívio absurdo de ter encontrado outra pessoa viva naquela masmorra. Logo ele percebe que o atributo dela também é luz. Era ela que o Agunil usava para transferência de mana. E sem querer, ele também estava absorvendo dela esse tempo todo. A ficha cai, e Light fica ainda mais sério e triste. Para deixar a menina pequena o suficiente para caber dentro do tanque, Anugil provavelmente deixou ela sem comida e trancada ali dentro, forçando ela a fornecer magia sem parar. Light fica arrasado ao perceber que não sabia de nada disso. Mesmo agora, só de encostar nela, ele sente a magia dela fluindo pra dentro dele. Lembra de como era igualzinho no passado, quando carregava o tanque por aí, sem ideia de que tinha uma pessoa dentro. Ele pede desculpas pra ela, com o coração na mão, e abraça a garota com força. Mesmo depois de tudo, ela ainda tá dividindo a magia com ele. Mas aí, o Rei Liquid solta um rugido baixo, e a energia sombria volta a se espalhar pela sala, se preparando pra outro ataque. Light age rápido e lança a luz sagrada, empurrando o rei de volta por um tempo. Nesse momento, ele lembra de todas as vezes que foi zoado, chamado de abajur ambulante, com magia inútil, mas nem isso doía tanto quanto o que fizeram com ele ali. O riso frio do Agunil vem à mente. A real é que ele foi só um peão, usado para pegar o cajado do Rei Liquid, e a garota também foi descartada, jogada fora como lixo. Consumido pela raiva, Light grita que nunca vai perdoar o Agunil. Segurando firme a garota nos braços, promete que vai tirar ela dali viva. Pede que ela empreste a força dela e jura que vai consertar tudo e acabar com o Agunil com as próprias mãos. Com os olhos cheios de ódio e determinação, Light começa a canalizar o poder dele. No meio da escuridão total da masmorra, cercado pela energia sinistra do Rei Liquid, ele ativa a luz sagrada no nível máximo. Isso ativa já a habilidade de lançar feitiços continuamente. A energia radiante se espalha pelo lugar, tomando conta da escuridão com uma luz como nunca antes. Light grita que mesmo com ataque zero, a magia dele ainda é uma força de purificação que não pode ser subestimada. Avisa o Rei Liquid para sair da frente e força o feitiço além dos limites. Nesse instante, uma notificação aparece, dizendo que a magia da luz chegou ao valor máximo. Mesmo sem se abalar, Light lança a luz sagrada de novo, mas mais uma notificação aparece, avisando que a magia da luz já tá no valor máximo. E ele repete o feitiço de novo, recusando parar. Grita pra garota que eles vão sair dali juntos, custe o que custar. Mais notificações aparecem, repetindo a mesma mensagem. Magia da luz no valor máximo, exausto e no limite. Light explode de raiva e xinga o sistema, mandando ele calar a boca. Ele quer poder de ataque e chama as notificações de inúteis. Mesmo frustrado, ele continua, lançando luz sagrada sem parar, ignorando tudo. Do outro lado, a energia sombria do Rei Liquid atinge o pico, e sua mão esquelética começa a brilhar com uma luz sinistra. Num ataque fulminante, ele avança na direção do Light e da garota. Sem pensar, Light se joga na frente dela. A mão sombria do Rei Liquid acerta Light em cheio. Ele sente o corpo desabar, lutando para manter a posição enquanto protege a garota, que ainda tá desacordada no chão. A dor é absurda, mas ele trinca os dentes e segura com força os últimos traços de mana que restam. Não vai desistir. Com pura força de vontade, ele invoca mais uma luz sagrada, tentando sobreviver e salvar a menina. De repente, o sistema mostra uma mensagem dizendo que houve um erro no nível da magia da luz. Em seguida, outra notificação aparece dizendo que o status atual também entrou em erro. Light percebe que tem algo muito errado. A magia dele tá falhando de um jeito estranho. Ele se dá conta que tá no limite do colapso por ter forçado a mana além do suportável. Ao fundo,
o Rei Liquid ruge de novo, e a energia maligna dele brilha ainda mais forte. Mas aí, uma nova notificação aparece. A magia da luz subiu de nível. Outra logo em seguida. Ela alcançou o limite superior do atributo luz. Mais uma surge. Um feito foi desbloqueado, e agora o atributo pode ser evoluído. Light arregala os olhos, sem acreditar. O sistema pergunta se ele quer evoluir o atributo da luz. Ele nunca tinha ouvido falar disso. A dúvida bate, mas o sistema pergunta de novo se quer continuar. Ainda atordoado, Light fecha o punho e declara que aceita. Ele seleciona a opção sim. Na hora, uma explosão absurda de luz branca irrompe do corpo dele, como se tivesse acabado de alcançar algum tipo de iluminação pós-trauma. Ele fica completamente envolto em uma luz puríssima, enquanto o processo de evolução começa. Light grita de dor e de espanto, sentindo o poder inundar o corpo dele. Alguns segundos depois, uma notificação aparece. A evolução do atributo foi concluída. O atributo dele passou de luz para raio. Ainda brilhando, Light murmura que, apesar da base ser a mesma, alguma coisa tá diferente. Ele vê a nova tela de status e lá está, uma magia nova chamada nível 1, Laser. Ao analisar a habilidade, ele sente o calor e a energia se acumulando nas pontas dos dedos, mais precisamente no indicador e no médio. A energia chia forte, vibrando, e ele entende instintivamente o que fazer. Enquanto isso, o Rei Liquid continua circulando por ali como se nada tivesse acontecido, envolto em energia maligna e pronto para atacar de novo. Light fecha os olhos, foca todo o poder reunido e, no impulso, canaliza tudo num único feixe. Segundos depois, um raio laser sai dos dedos dele com uma velocidade absurda, rasgando a escuridão com força e precisão. O feixe acerta direto o núcleo do Rei Liquid, explodindo em luz. Uma notificação aparece, confirmando ativação de laser disparada. O raio vai ficando mais forte, martelando o corpo do monstro sem parar. Light se segura firme enquanto o impacto quase o joga para trás. Já o Rei Liquid grita furioso, enquanto o raio começa a despedaçar o esqueleto dele. A criatura começa a trincar como papel de presente sendo amassado, e seu corpo vai se desintegrando com o poder absurdo do novo atributo de Light. A masmorra inteira se enche de uma luz ofuscante. E então, a energia sombria do Rei Liquid desaparece por completo. Light, ainda ofegante e chocado, continua de pé no meio da destruição, com o corpo ainda brilhando levemente por causa da energia que sobrou. Ao redor dele, os mortos-vivos que foram pegos na explosão viraram pó. O Rei Liquid, que parecia invencível, virou só poeira. Sua forma foi completamente destruída. Light encara o estrago causado pelo laser e solta um murmúrio, sem acreditar no poder absurdo que acabou de despertar. A masmorra inteira fica iluminada com um brilho que ainda sobra no ar, enquanto os últimos resquícios da energia sombria do Rei Liquid finalmente somem. Light repara que o ataque dele foi tão forte que derreteu a parede de pedra atrás do rei como se fosse vidro. Esgotado, ele abre a tela de status para tentar entender o que acabou de rolar. Lá tá o novo atributo evoluído, atributo raio nível 1. A descrição da habilidade laser diz que ela atravessa qualquer coisa usando o poder da ciência, e que a força do ataque depende da quantidade de magia usada. Quando Light vê o poder de ataque listado como de 100 mil até o infinito, ele fica em choque, sem acreditar na força absurda que acabou de ganhar. Mas antes que consiga pensar muito, os restos do Rei Liquid soltam um último rosnado, e os mortos-vivos em volta, uma horda de mais de 1000, começam a correr na direção dele. Ainda brilhando com o poder do atributo raio, Light pensa que é exatamente esse tipo de poder de ataque que ele sempre sonhou em ter. Sem hesitar, ele se prepara para atirar de novo, chamando os inimigos de insetos. Um feixe concentrado sai de seus dedos e atravessa a horda com facilidade. Os mortos-vivos viram poeira na mesma hora, e até os fantasmas que estavam ali no fundo somem com um único golpe. Light percebe que até os ferimentos dele pararam de sangrar, graças à evolução do atributo. Ele sente a força voltando pro corpo, e confirma para si mesmo que a mana dele também voltou, mesmo que o corpo ainda esteja todo ferrado. Ele olha para a garota ainda deitada no chão, e agradece em silêncio por ela ter salvado ele. Com um leve sorriso, ele diz que agora eles vão sair dali juntos. Ele invoca mais uma vez o poder da magia de raio e dispara outro laser, abrindo caminho entre os obstáculos da masmorra. Uma notificação aparece, confirmando que ele subiu vários níveis como aventureiro. Light então declara que com esse novo poder ele pode cortar qualquer coisa. Promete sobreviver e sair daquele lugar. Diz também que vai mostrar o céu pra garota, que passou a vida presa naquele tanque escuro,
tratada como se fosse só uma ferramenta. Lembrando das palavras debochadas do Agunil, Light sorri com desprezo e solta mais um laser poderoso. O raio atravessa a última barreira da masmorra com tudo, fazendo as paredes tremerem. Do outro lado surge um novo cenário. Um mundo aberto, cheio de montanhas e banhado por luz natural. Ele encara a claridade que entra pelo buraco que abriu. E então desaba no chão, exausto. Um close revela um olho amarelo observando a cena. Em silêncio, a garota se ajoelha ao lado do Light e olha pra ele com expressão preocupada. Mas antes de Light lançar o laser pra sair de vez dali, Agunil e o resto do grupo aparecem de volta com o cajado do Rei Liquid. Agunil tá bufando de cansaço e xinga baixo, sentindo que vai cair de tanta exaustão. Ele range os dentes, pensando que a energia sombria tá drenando tudo muito rápido e que baixar a guarda ali é suicídio. Quando vê o Light, Agunil arregala os olhos, sem acreditar. Ele percebe que Light foi útil de verdade, mais do que só uma isca. Light, ainda no chão, murmura que sente como se estivesse sendo usado de novo. Perto dali, mais mortos-vivos começam a se juntar, e a energia sombria deles pulsa com força. As criaturas disparam para cima do grupo. Um dos padres lança um feitiço, e trovões começam a estourar no ar. Agunil xinga de novo e solta uma flecha elétrica para afastar os inimigos, gritando para todo mundo correr. Do outro lado, a inútil da saia reclama, dizendo que a presença do Light tá despertando tudo quanto é coisa na masmorra e só tá piorando tudo. Ela grita que não aguenta mais, enquanto Agunil implora pra galera aguentar firme, porque tão perto de sair dali. O grupo segue se arrastando junto, e Agunil pede pra Saia iluminar o caminho porque ninguém tá enxergando nada. Mas ela se recusa e diz que já tá no limite da magia dela. Agunil, por dentro, dá uma risadinha debochada e pergunta se ela é mesmo capaz de usar magia da luz. Ele xinga ela mentalmente e lembra que só deixou a garota entrar no grupo por causa do poder de ataque. Diz que ela não tem cérebro e chama ela de lixo. Depois ainda resmunga que quer se livrar dela, mas admite que a magia dela ainda tá servindo como fonte de luz. Saia lança um olhar mortal pra ele, mas não fala nada. Só murmura o nome do Agunil com raiva e estica a mão pedindo ajuda. Agunil responde na hora, meio desesperado, pedindo pra ela aguentar só mais um pouco. Ele até diz que consegue usar magia de luz, mas que o poder dele é limitado e precisa guardar pro pior momento. Aí a Saia pergunta por que ele não usa logo o cajado do Rei Liquid. Agunil responde que o cajado ainda é um item desconhecido e que não pode usar sem examinar antes. Frustrada, Saia solta uma pequena chama e implora pra luz guiá-los. O grupo se junta em volta do fogo fraco, enquanto Agunil pensa com desprezo que aquela luz é patética e não vai durar mais que uns minutinhos. Ele se pergunta se não jogaram o Light fora cedo demais e começa a considerar outras opções. De repente, um som de rachadura ecoa, deixando Agunil em alerta. Um brilho fraco aparece no chão e o piso sob eles começa a esquentar e brilhar em vermelho. O padre grita que tem alguma coisa errada, mas nem consegue dizer o que, confuso com a mudança repentina. Agunil resmunga que também não tá entendendo nada, mas antes de terminar a frase, uma explosão absurda irrompe debaixo deles. E Agunil berra pra todo mundo correr. Do outro lado, Light solta um laser pra tentar segurar a explosão. Saia arregala os olhos, em choque, e grita que tem fogo por tudo quanto é lado, já sentindo o calor absurdo. Agunil grita mandando alguém apagar as chamas. Saia faz cara de nojo e reclama do fedor horrível da poção queimando. Beginning concorda que o cheiro é péssimo, mas solta que ainda é melhor do que morrer. As roupas da galera começam a pegar fogo por causa do calor intenso. Saia grita mais uma vez dizendo que tá insuportável. O padre, meio nervoso, pergunta se essa explosão tem algo a ver com o covil do Rei Liquid. Ele aponta pro teto, que começou a rachar, e de lá, uma luz intensa começa a entrar. Agunil questiona se aquilo tudo é magia do Rei Liquid. Saia diz que o grupo precisa se mexer logo, enquanto o padre sugere que eles deviam oferecer algo ao Light. Saia resmunga que o Light sempre foi um porre, até quando era criança. Depois, ela fala em voz alta, se perguntando onde foi parar a magia inútil dele, chamando de o pior atributo de todos. Beginning revira os olhos com o que ela disse, e avisa que, se isso for mesmo magia do Rei Liquid, tão ferrados. Agunil concorda e diz que se esse poder consumir o Light, eles vão ser os próximos. O padre insiste pra Saia agir logo. Agunil grita que estão precisando do poder do Light agora. Saia responde que tá indo e começa a preparar um feitiço. Agunil manda todo mundo se apressar. Precisam fugir rápido. Uma chama fraca se acende de novo na masmorra, jogando um brilho suave nas paredes. Enquanto isso, a mão do Light treme enquanto ele tenta se levantar. Tá exausto, mal conseguindo manter os olhos abertos. A luz fraca ilumina as paredes cheias de sangue. Ele abre os olhos devagar, sem entender onde tá.
Ele suspira e murmura, meio sem acreditar, se tá mesmo vivo. Encosta na lateral do corpo e faz uma careta de dor, percebendo em voz alta que levou um golpe fatal no estômago. Pensando um pouco, lembra que no meio do desespero, ele tinha gritado pro Agunil esperar por ele, antes de tudo apagar. Ainda grogue, ele esfrega os olhos e conjura uma luz fraca só pra enxergar melhor. A iluminação suave já basta pra ele ver o estado em que o corpo dele tá. Ele arregala os olhos ao notar que o ferimento ainda dói e que as roupas estão rasgadas. Aí ele fala pra si mesmo que é óbvio que o cobra do Agunil e os outros não voltaram, dá uma olhada em volta, ainda confuso, e pergunta quem teria tratado os ferimentos dele. É quando vê a garota do tanque de mana, Nami, que tá ali quietinha, observando ele. Com a pele pálida e o cabelo branco, não tem erro, é ela mesma, a menina que ficou presa dentro daquele tanque o tempo todo. Yami aponta em silêncio pra luz lá em cima, chamando a atenção dele. Light fala que consegue usar magia de novo e pergunta, curioso, se foi ela que cuidou dos ferimentos dele. Ela não responde, nem uma palavra. Light entende o silêncio como um sim e diz que entendeu. Ele agradece e comenta que ainda sente o cheiro das ervas medicinais no pano que usaram para tratar ele. Também nota que as bandagens estão bem apertadas, como se alguém tivesse enrolado com muito cuidado. Pensando em voz alta, ele reflete que o nível de aventura dele deve ter subido, o que explicaria a recuperação rápida. Ele lembra que o nível de aventura afeta a força física e o tempo de recuperação, enquanto o nível mágico depende da habilidade com magia. Aí ele comenta que normalmente o nível de aventureiro só sobe mesmo quando se derrota inimigos. Quem tem função de suporte, tipo curandeiro, quase não ganha XP. Então ele abre a tela de status e dá uma olhada. Ele comenta que estava no nível 15, mas agora tá no nível 30. Os olhos se arregalam na hora. Ele conclui que realmente derrotou o Rei Liquid. Murmura que para aventureiros, derrotar inimigos é o básico, mas até agora ele nunca tinha conseguido isso. Observando os danos no lugar, ele vê as marcas deixadas na parede de pedra. Fecha o punho com força e diz para si mesmo que agora as coisas são diferentes. De repente, Yami espirra por causa da poeira no ar. Light se vira rápido e pergunta se ela tá bem. Diz pra ela esperar um pouco. Quando olha melhor, percebe que o corpo dela ainda tá coberto de sangue. Com cuidado, tira o manto dele e cobre ela, dizendo pra se aquecer um pouco. Yami olha pra ele, surpresa, mas Light fala o nome dela suavemente e se apresenta. Depois, pergunta o nome dela. Yami fica em silêncio por uns segundos. Aí, numa voz bem suave e clara, responde que o nome dela é Yami. Light repete o nome dela em voz alta, surpreso por ela ter respondido. Não esperava isso de alguém que parecia mais calada que um tijolo. Ele repete o nome dela de novo e observa o olhar distante, mas gentil. Percebe que ela não é de falar muito, o que faz sentido para alguém que provavelmente ficou entalada num tanque de mana por sabe-se lá quanto tempo. Uma lembrança atravessa a mente do Light. A risada do Agunil, se gabando de ser o dono do atributo luz. Light fecha o punho com força, mas respira fundo e diz pra si mesmo pra manter a calma. Ele se vira pra Yami e com gentileza sugere que voltem pra cidade. Ela olha pra ele com um misto de dúvida e curiosidade. Com um sorriso leve, Light diz que quer mostrar pra ela o mundo lá fora. Enquanto Yami continua observando ele em silêncio, Light pensa que não pode simplesmente deixar ela pra trás. Não desse jeito. Se forem sobreviver juntos, vão precisar de dinheiro, um lugar pra ir e um plano. Mas por agora, ele se vira pra ela e pede num tom calmo que espere só mais um pouco. Mesmo com o coração inquieto, Light sente que ainda tem algo pra fazer. Com um sorriso mais confiante, ele fala que tá na hora de coletar o loot. Ao lado de Yami, completa dizendo que esse loot é pra ela e pro futuro deles. Ele pega uma orbe brilhante do chão e Yami observa, inclinando a cabeça, sem entender direito o que é. Light explica que aquilo é o núcleo de um morto-vivo. Ele conta que esses núcleos caem quando inimigos são derrotados e que podem ser trocados por itens úteis. Diz que loot de morto-vivo não vale muito, mas já é alguma coisa. Completa que, voltando pra cidade, dá pra vender tudo isso e conseguir grana. Ele reflete que não tem como o Agunil pagar a recompensa da missão de qualquer forma. As roupas dele estão em pedaços, sinal claro do quanto aquela batalha cobrou. Yami tá sentada por perto, ouvindo tudo com atenção. Light se vira pra ela e pergunta se tá tudo bem em ajudar. Agradece de verdade. Yami faz um leve aceno com a cabeça. Ele chama o nome dela de novo, só pra garantir que ela tá com ele. Mas de repente, Yami desaba e cai. Light corre e segura ela antes que bata no chão. Ele vê a caixa mágica perto e percebe o quanto ela passou. Mesmo assim, ela teve forças pra cuidar dele, tirar suas roupas e tratar os ferimentos. Ele diz pra ela descansar agora, que não tem mais monstros ali. Promete que vai pegar o loot sozinho. O rosto dela suaviza enquanto ela se deita. Enrolada no manto do Light, Yami fecha os olhos.
O clima ao redor fica calmo. Finalmente, Light dá uma olhada pela masmorra, ainda se perguntando onde foi parar Agunil e o resto. Será que fugiram? Ele murmura que Yami provavelmente usou poções e ervas para cuidar dele. Isso ainda vai ser útil mais pra frente. Ele vê uma pilha de itens ali perto e nota uns pedaços de tecido. Chegando mais perto, identifica como roupas reservas que a saia deixou pra trás. Ele pensa que pode achar algo que sirva pra Yami vestir, mas ao examinar os tecidos, suspira. Aquilo mal passa de uns fiapos. Ele olha pra Yami e percebe que ela só tá de roupa íntima. A primeira coisa que vem na cabeça dele é que ela deve estar com frio. Levemente em pânico, ele pensa alto que se sair andando por aí com uma garota vestida daquele jeito, vai acabar preso. Diz pra si mesmo que não tem fetiche nenhum, só é alguém cuja magia acabou de evoluir. E aí os pensamentos dele voltam pro orfanato. Ele lembra do padre, dos boatos, dos sussurros sobre coisas nojentas. Diziam que o padre orava por garotas órfãs, mas tratava elas de forma terrível. Light se pergunta se a saia também foi uma dessas meninas, e se a saia era amante do padre, e agora tá com o Agunil, então tudo já estava armado desde o começo. Ele fecha o punho, se perguntando se os outros rumores também são verdade. Lembra que falavam que os órfãos eram vendidos para traficantes de gente. Pensando em como Agunil tratou Yami, ele percebe que ela também foi tratada como um objeto. Olhando para ela, Light sente que Yami é uma ferramenta viva, mais um produto que o padre deixou para trás. O olhar dele fica sério. Ele diz para si mesmo que, por agora, o foco é recuperar o loot do Rei Liquid. Então volta a catar os núcleos dos mortos-vivos, se preparando para o que vier depois. Ao pegar mais um núcleo, comenta que até as cinzas do Rei Liquid devem ter algum valor e que vai aproveitar tudo o que puder. Enquanto revira os restos, Light encontra um pedaço de tecido velho e fica surpreso. Ele pega e examina, se perguntando o que pode ser. Logo percebe que é a túnica do Rei Liquid, transformada em cinzas. Talvez um manto fúnebre. Pouco depois, ele chama a Yami e vai até ela com um manto na mão. Light pede desculpas por ter feito ela esperar e diz que tá quase na hora de ir. Entrega a ela o manto escuro, dizendo pra ela vestir aquilo. Yami olha pro tecido e percebe que Light criou aquilo com os restos da roupa do Rei Liquid. Ela coloca com cuidado, demonstrando gratidão. Light sorri e fala que caiu super bem nela. Yami olha pra ele, os olhos brilhando. Light pergunta se ela gostou. Ela começa a se levantar e então sai correndo. Light chama por ela rapidamente, estendendo a mão pra ajudar. A expressão dela revela uma mistura de confiança e um pouco de dúvida. Yami olha pra mão do Light e na cabeça dela vem flashes de sombras e figuras perigosas ao redor. Mas aí Light dá um carinho leve na cabeça dela e fala, com voz suave, que eles deviam sair dali juntos. Pra surpresa dele, Yami aceita com um sorriso, animada. Só que logo ele percebe o estado dela. Tá quase dormindo de pé. Em vez de deixar ela apagar ali mesmo, Light acorda ela com cuidado e fala que a saída ainda tá longe. Então seria melhor ela subir nas costas dele. Yami encara ele, com aquele olhar que mistura preocupação e confiança. Light garante que tá tudo bem, mesmo admitindo que pode ser difícil. Ele pensa que graças ao nível de aventureiro dele ter subido, tá ficando mais forte. Comenta que já foi carregador quando era menino de recado, embora hoje esteja um pouco mais ganancioso. Olhando pra Yami com firmeza tranquila, ele a levanta com cuidado nas costas. Ela é incrivelmente leve, não só em peso, mas na sensação. Ele compara com os pesos que costumava carregar no orfanato. Muito mais pesados, mesmo quando não eram físicos. Enquanto caminha, Light lembra como Agunil e os outros sempre batiam na tecla de manter a carga leve e compacta. Yami segura ele com força e pergunta se ele tá bem. Light responde que sim, que agora tem força de nível 30 e um espírito que acompanha o nível da magia dele. Yami então olha pra frente, curiosa. Light nota que o ar, que antes fedia a morte, agora tem cheiro de mata e frescor. Eles estão chegando perto da saída da masmorra, com Light brilhando no topo das escadas. Cada passo é firme, constante. E aí, finalmente, eles emergem. Light olha pro céu claro e sente um alívio gigantesco. Com a alma leve, ele solta um discurso digno de premiação. Diz que finalmente conquistaram a liberdade. Yami olha pra ele com os olhos arregalados e começa a rir junto, tentando imitar a risada dele. Light então a coloca com cuidado no chão e pede pra ela tentar ficar em pé sozinha. Pergunta como tá se sentindo e se tá tudo bem. Yami, colocando os pés no chão pela primeira vez de verdade, diz que o chão parece macio. Light sorri e pergunta se ela tá conseguindo ver o mundo agora, pedindo pra ela observar tudo com calma. Yami olha ao redor e vê o tanque de mana escuro ali perto. Ela se lembra do lugar de onde saiu. De repente, Light levanta os braços pro alto e grita que voltou, a voz cheia de empolgação e alívio. Mas logo, as lembranças voltam em peso. As traições, os monstros, os momentos em que quase morreu. Ele pensa no passado da Yami, no tempo que ela ficou presa naquele tanque, e em tudo que ela sofreu.
As imagens de Agunil e do padre, com aqueles olhos frios, passam na mente dele. Light fecha os punhos e grita pra floresta aberta, cheio de raiva, que eles conseguiram sobreviver mesmo depois de tudo. Enquanto isso, a Porter Silverwheel se aproxima da vila num carro puxado por 2 cavalos. Bald Cut, careca brilhando, é quem tá guiando, chamando a atenção dos moradores, por causa do brilho na cabeça. Lá dentro, Saya vê o povo encarando e já começa a reclamar, dizendo que todo mundo tá olhando pra ela e que ela nunca mais vai conseguir se casar depois disso. Agunil estoura e manda ela calar a boca, chamando ela de pirralha mentalmente. Ele pensa que a maioria dos suprimentos virou cinza e só restou um pouco de loot no fundo da carroça. Aí ele vira pro Cuts e fala pra parar, porque tem que resolver uma parada. O grupo percebe que ainda tem um restinho de loot no fundo, mas é pouco. Saya encara a cabeça brilhante do Cuts enquanto ele murmura coisas sozinho, parecendo que acabou de fugir de um manicômio. Já dá pra sacar que o plano deles agora é roubar alguém com grana pra pegar ouro e roupa. Cuts protesta, dizendo que não podem fazer isso. Lembra que a área é perigosa, mas ainda tem guardas rondando. Agunil se vira pra Saya e pergunta se ela quer se lavar, já que tá com cara de quem apanhou de 3. Saya admite que tá fedendo igual lata de lixo velha, e isso faz Agunil dar um sorriso torto. Ele fala com orgulho que eles são a Porter Silverwheel. O tom dele dá a entender que só o nome já devia ser o suficiente pra fazer o povo ajudar. Mas Cuts balança a cabeça e diz que isso não vai colar. Do jeito que estão vestidos, ninguém vai acreditar em nada. Agunil fala que vão dar um jeito, enquanto Saya encara ele sem entender nada. Cuts ainda tenta impedir, dizendo que Agunil não pode sujar o nome da parte daquele jeito. Agunil responde que parece que vão ter que voltar pro campo, já que ainda tem suprimentos de emergência guardados por lá. Cuts pergunta o que diabos o Agunil tá pensando. Se ele for pego fazendo alguma loucura, vai acabar com todos os contratos e negócios que tem. Ouvindo isso, Agunil xinga o padre entre os dentes e pensa em todas as besteiras criminosas que aquele velho já cometeu. Agunil resmunga que, se os poderes mágicos dele tivessem voltado, já tava caçando monstros agora pra vender uns drops e tentar se virar. A voz dele transborda frustração, e os pensamentos acabam voltando pra Yami. Ela era pequena, leve, e tinha um poder mágico absurdo. Ele lembra que quebrar a vontade dela não foi nada fácil. Ele também pensa no cajado do Rei Liquid. O negócio tomou uma pancada absurda e nem arranhou. Agunil começa a se perguntar se é feito de algum material especial e se não tem alguma maldição embutida. E aí, como um garoto com TDAH, começa a pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, até decidir que vai ter que voltar para a capital para investigar melhor. Sabe que vai ser difícil, mas é necessário. Agunil comenta que vai precisar refazer o tanque de magia do zero. Diz que o tanque atual tem muitas limitações, precisa de uma pessoa dentro, mantida entre a vida e a morte. E ele mesmo tem que carregar. Além disso, a pessoa tem que ser pequena, leve e com um nível altíssimo de magia. De preferência, uma garota magrinha. Lembrando das primeiras tentativas, Agunil até fala, com frieza, que nas fases iniciais chegaram a amputar membros, mas os resultados não duravam muito. Se virando pro carro, Agunil fala com o Cuts que, assim que voltarem, ele vai precisar arrumar uma criança pra ele. Como sempre, diz que não se importa com o preço, já que uma pessoa dessas é rara. Explica que precisa de uma garota com o maior poder mágico possível, ou seja, com o atributo sombra ou luz. Cuts concorda, comentando que ambos os atributos são bem raros, principalmente o de sombra. Aparece em uma a cada 10.000 pessoas. Sugere dar uma olhada nos orfanatos grandes ou acionar os traficantes de escravos com quem já tem contato. Diz que entendeu, mas Agunil fala que nem espera encontrar essas crianças por um preço baixo. Ele ordena que a menina seja entregue assim que for encontrada, e ainda comenta que, a menos que seja muito bonita, crianças com esses atributos nem são boas de venda como escravas. Agunil sabe que meninas com o atributo sombra são frequentemente descartadas por famílias e orfanatos. Ele se lembra do Light, aquele garoto do atributo luz que ficou anos no orfanato e nunca foi jogado fora. Com uma risada amarga, Agunil diz que, comprando e usando esse tipo de lixo, estão até fazendo um favor para essas pessoas miseráveis. Zomba da ironia do mundo. E se convence de que o que faz é quase um trabalho social. Volta a pensar na Yami, lembrando como ela confiava nele no começo. Lembra bem do momento em que foi vendo a confiança sumir dos olhos dela, aos poucos, enquanto ela ficava presa. Como um verdadeiro psicopata, Agunil pensa que ver aquela esperança quebrando foi a melhor parte. Diz que a expressão dela quando foi empurrada dentro do tanque foi pura perfeição. Agunil começa a rir, feito louco lembrando do pânico da Yami, e diz que podia viver aquele momento para sempre. Shea observa ele com um olhar desconfiado, vendo aquelas expressões tortas e doentias. Agunil diz que não tem nada melhor do que pisar na dignidade de alguém, e declara que merece sentir esse prazer.
continua falando besteira, dizendo que superou humilhações e por isso tem o direito de se vingar e fazer o que quiser. Grita que o mundo é injusto e que ele vai tomar o que quiser, do jeito que quiser. Já na floresta, Light percebe algo lá na frente. Ele aponta e chama a Yami, dizendo que tem um pedido para fazer. Repete que precisa pedir algo para ela. Aí aponta para uma fonte próxima e pergunta se ela tá vendo, sugerindo que eles tomem um banho. Yami hesita, meio sem entender o que ele quer que ela faça. Light incentiva com jeitinho, dizendo que é gostoso e que ela devia tentar. Fala de novo, reforçando que os dois estão bem fedidos depois de tudo que passaram. Admite que ele mesmo tá coberto de suor e sujeira, e oferece um sabonete para ela. Entrega na mão dela e comenta que depois de tanto tempo presa naquele tanque, é normal ela tá cheirando a peixe podre. Também oferece um pouco de comida, dizendo que, como aventureiro de rank A, trouxe uma carne seca da boa. E ainda brinca dizendo que conseguiu de graça. Alguns minutos se passam, e Light repara que Yami ainda não voltou. Ele comenta em voz alta que ela já devia ter terminado, chama por ela e pergunta se já acabou o banho, mas Yami continua em silêncio total. Preocupado, Light tenta de novo, dessa vez com mais urgência. Tenta se acalmar, dizendo que só vai dar uma espiadinha. Quando se aproxima da fonte, chama de novo, perguntando o que tá acontecendo. E aí vê a cena. Yami sentada na água, ainda com a roupa toda no corpo, claramente sem saber como se toma banho. Surpreso, Light chama ela mais uma vez, lembrando que, antes de entrar na água, era pra tirar a roupa. Yami continua quieta, e como Light não sabe muito bem como reagir, começa a entrar em pânico leve, pensando se vai mesmo ter que explicar, passo a passo, como se toma banho. Ainda assim, ele tenta de novo, com calma, dizendo que ela precisa tirar a roupa primeiro, e garante que tá tudo bem. Yami hesita, depois responde baixinho, dizendo que, se tirar a roupa, ela vai sumir e ela nunca mais vai conseguir recuperar. Light fala pra ela não se preocupar com isso, promete que vai lavar a roupa pra ela e que vai deixá-la limpinha de novo, e completa que ela também vai se sentir melhor depois. Alguns minutos passam e Light chama de novo, perguntando se ela já terminou, mas o silêncio continua. Ele começa a se perguntar se ela entendeu mesmo o que ele disse. Aumentando o tom de voz, chama o nome dela e avisa que vai checar se ela tá realmente tomando banho. Quando se aproxima da fonte, Light leva um susto. Yami só tá sentada na água, parada, encarando o reflexo. Ele se pergunta se ela ao menos entende o conceito de lavar o corpo. Dá um suspiro cansado e pensa que, claro, ela passou a vida dentro de um tanque. Além disso, se ela pegar um resfriado ali, vai ser dor de cabeça pros dois. Light lembra que Yami é uma garota, mas afirma pra si mesmo que nunca teve pensamentos errados, mesmo que no fundo saiba que talvez esteja só tentando se convencer disso. Ele entende que Yami não vai conseguir se lavar sozinha, então decide fazer isso por ela. Ele reforça mentalmente que não é nada estranho, só tá ajudando porque ela claramente não sabe como fazer sozinha. Yami murmura alguma coisa, e Light já se desespera dizendo que não tirem só a primeira parte do que ele falou fora de contexto. Depois que tudo termina, Light avisa que acabaram, e Yami finalmente está vestindo roupas limpas. Light sugere que eles caminhem um pouco mais antes de parar para comer. Ainda pergunta se ela quer subir nas costas dele, e fala que, se ela se cansar, é só avisar que ele carrega ela de novo sem problema. Só que no meio da caminhada, uma criatura monstruosa sai das árvores, com olhos vermelhos e cheios de maldade. Light e Yami congelam, e ele se prepara para enfrentar a ameaça. Ele lança um feitiço rapidinho, pronto para proteger ela. Apesar da quantidade de inimigos, percebe que são fracos. Com urgência, grita para Yami ficar atrás dele, mas ela não se move. Ele chama o nome dela de novo, perguntando o que ela tá fazendo. Enquanto isso, Yami só fica ali, parada, olhos arregalados, igual um bicho assustado. Light, já ficando desesperado, grita o nome dela mais uma vez, tentando fazer ela reagir. Ele derrota os goblins rapidinho e se vira pra ela, perguntando se ela não ouviu ele chamando. Avisa que mesmo goblins sendo fracos, se tivessem pego ela, podiam matar. Yami só olha pra ele com um olhar confuso. Light resmunga, frustrado, e puxa ela pra perto, mas não diz mais nada. Yami solta um rosnadinho esquisito em resposta. Logo depois, Light diz que é melhor comer agora antes que escureça de vez. Ele aponta uma pedra e fala que vai montar acampamento ali, pedindo pra Yami avisar se algo acontecer. Quando fica sozinho, pensa no jeito que ela agiu e comenta mentalmente que, considerando tudo, não dá pra esperar muito. Ela nem sabe o básico. Os dois ficam sentados perto da fogueira, em silêncio, enquanto a comida ferve. O cheiro começa a subir, e Light pergunta se o aroma tá bom. Em vez de responder normalmente, Yami pergunta se aquilo se chama ensopado. Light confirma e explica que é um ensopado especial de floresta, um dos pratos preferidos dele que aprendeu em várias missões. Aí começa a apontar os ingredientes. Diz que algumas folhas têm cheiro de alho,
que as raízes ficam cremosas quando fervidas e que adicionou 5 tipos de ervas e uma carne seca top. Empolgado, anuncia que tá pronto e avisa Yami que esse pode ser o melhor ensopado que ele já fez. Pede pra ela tomar cuidado porque tá quente e ensina como usar a colher pra pegar e assoprar pra esfriar. Yami observa tudo e imita ele antes de experimentar. Light observa bem de perto, afinal, os pais dele nunca ensinaram boas maneiras, e pergunta o que ela achou. Yami olha pra ele com os olhos bem abertos e brilhantes, um sinal bem claro de que gostou. Light sorri, satisfeito, e fala pra ela comer devagar, sem pressa. Diz que ela pode repetir quantas vezes quiser. Sob o céu aberto da noite, Light encara Yami e diz que gostaria de conhecer mais sobre ela. Pede com jeitinho se pode fazer algumas perguntas. Yami continua em silêncio, mas não se opõe. Ele começa perguntando se ela sabe o sobrenome dela. Ela responde com um simples não, enquanto continua comendo o ensopado. Light tenta mais uma vez e pergunta se ela sabe usar magia, mas Yami dá a mesma resposta de antes. Não sei. Aí ele pergunta se ela lembra onde é a casa dela. Ele diz que se ela quiser, pode levá-la de volta para a cidade. E ao caso não tenha para onde ir, pode colocá-la num orfanato. Mas Yami responde que a casa dela é a torre. Ao ouvir isso, Light corrige com jeitinho, explicando que a torre mágica não é uma casa, era só o lugar onde ela foi mantida. Ele pergunta onde ela estava antes disso, mas de novo, Yami responde que não sabe de mais nada. Na cabeça dela, volta a lembrança do dia em que foi levada. Alguém disse que a torre seria o novo lar dela. Com o olhar preocupado, Light diz que isso não tá certo. Lembra que a torre nunca acolheu ninguém e que rejeitou até a família dele. Yami inclina a cabeça, confusa, tentando entender o que ele tá dizendo. Falando direto com ela, Light diz que ela foi criada num lugar onde o valor da vida dela nem existia. Ele se pergunta, aflito, que tipo de coisas fizeram com ela lá dentro. Enquanto tenta processar tudo isso, Light percebe que Yami acabou adormecendo. Com cuidado, ele a envolve num abraço acolhedor, dando um pouco de calor enquanto ela dorme tranquila. Olhando pro céu estrelado, Light jura que nunca vai perdoar o que fizeram com ele e com ela. Promete que quando voltar pra Torre Mágica na capital, vai fazer justiça por Yami. Ele confessa que a Gunnil também usou ele como bode expiatório uma vez. E lembra de como jogaram Yami dentro daquele tanque como se fosse um objeto qualquer. Tudo isso enche ele de uma raiva tão grande que, em certo momento, até pensou em acabar com toda a equipe do Silverwill. Mas aí ele olha pra Yami, dormindo tranquila nos braços dele, e pensa, se ele fosse pego, o que ia acontecer com ela? Imagina Yami sendo vendida, sozinha, sem saber como se virar. Mesmo que algum orfanato aceitasse ela, a vida seria dura. Então Light decide que vai segurar a onda, pelo menos o suficiente para não ser preso. Vai fazer eles sofrerem, mas sem se entregar. Ele pensa que a Gunnil é orgulhoso demais para admitir que perdeu para um órfão com um atributo considerado inútil. Mas Light sabe que se for caçado, ele consegue dar um jeito de escapar. Yami, por outro lado, com os instintos de sobrevivência de um filhote de elefante, não teria a menor chance sozinha. Segurando a mão pequena dela com delicadeza, Light encara o rosto adormecido dela e promete, bem baixinho, que nunca vai deixar ela sozinha. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein?